aos nossos queridos irmãos que nos acompanham pelo Grupo Espírita Dias da Cruz, muito boa noite. Que nos acompanham tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós gostaríamos de dizer que é uma alegria estarmos aqui, é uma alegria participar desse mês de comemorações, deste mês de festa, onde essa instituição perfaz 125 anos conduzindo almas sob a inspiração de Jesus. Gostaria aqui de deixar o meu abraço e dessa forma transmiti-lo a todos os que fazem parte desse trabalho maravilhoso, a nossa querida irmã Caíse, que nos fez o convite, que muito amigavelmente nos trouxe até aqui e está nos permitindo vivenciar este momento, está nos permitindo experienciar essa noite de luz, essa noite de paz, essa noite onde temos a oportunidade de conversar sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em 2 dispositivos, então, por favor, nos perdoem se em algum momento nós não conseguirmos focalizar um ou outro, mas sempre tentaremos aqui dar o nosso melhor para que tudo transcorra da forma mais excelente possível, contando com o apoio da espiritualidade, contando com a inspiração de Jesus e agradecendo ao Pai por estarmos fazendo parte desta noite de luz, deste mês de amor. Nós gostaríamos de iniciar os trabalhos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, leitura de número 54. Leitura que será profundamente importante para as nossas palavras na noite de hoje. A videira. Prestemos atenção. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Meu pai é o lavrador. Está em João, capítulo 15, versículo 1. E Emmanuel, nos seus comentários profundamente vanguardistas sobre essa passagem, ensina-nos que Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa a verdadeira videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Meus queridos, amados e amadas irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes, depois dessa leitura que acalentou o nosso coração, que tranquilizou os nossos espíritos, nós convidamos aqueles que se sentirem confortáveis a, junto conosco, fechar os olhos, profundamente respirar
inspirando e deixando toda a luz que nos circunda penetrar em todo o nosso corpo, em toda a nossa organização físico-espiritual. E ao expirarmos, tudo aquilo de sombra, todos aqueles novelos, aqueles emaranhados que ainda existem dentro de nós, vamos sentir eles desatando. Vamos entender que as tempestades da vida existem para nos fazer progredir. Que não importam o quão denso estejam as nuvens, o sol, o amorável sol, ainda continua a brilhar. Não importa o quanto o tempo esteja fechado em nossos corações, o sol do Evangelho, dessa divina notícia trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, continua a conceder aos nossos espíritos as suas imorredoras luzes, convidando-nos ao bom ânimo, apresentando-nos a boa tarefa e dizendo-nos: meus filhos, minhas filhas, não se entristeçam, confiem no porvir, iluminem-se, reformem-se e saibam, estamos convosco durante todos os momentos da estrada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, em nosso planeta como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós começamos a aprender a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos permita, por favor, cairmos em trevas e tentações, auxiliando-nos para que possamos nos livrar de todo e qualquer mal, pois teu é o verdadeiro reino, em ti permanece o verdadeiro poder, e tua a glória para hoje e para todo sempre. E que assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós gostaríamos, de forma muito alegre, de conversarmos hoje sobre sermos as varas de uma videira maravilhosa. De dar especial atenção ao capítulo 55 da obra Caminho, Verdade e Vida, As Varas da Videira. Lógico, deixando bem claro aqui que os nossos dizeres não vão de forma alguma ter a pretensão de ditar cátedra sobre as informações trazidas pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Como o dissemos ao iniciarmos a leitura que abriu os nossos trabalhos, as interpretações deste benfeitor espiritual na coleção Fonte Viva são profundamente vanguardistas. Demandam um trabalho de vidas. Demandam um trabalho de um aprendizado constante, de uma evolução espiritual que ainda não possuímos. O que nós vamos aqui é, dentro das nossas potencialidades, muito pequenas ainda, tentar entender o que este maravilhoso Espírito quis trazer a todos nós, comentando a passagem do evangelista João, capítulo 15, versículo 5. Porque essa passagem que nos apresenta a videira e nos coloca como varas da videira é um caminho que nos proporciona a união cristônica, a união com o Cristo, o abraçar o Cristo, o abraçar a essência divina que existe em cada um de nós. Posso contar um segredo a todos os que estão aqui, aos que já nos cumprimentaram,
a Maria Catarina, a Patrícia Rezende, Fátima Moreira, a Adriana, a Cláudia, a Ângela, a Dilma, a Cidinha, a Sabrina Mota e o meu grande amigo Olavo Sabino Carlos. Posso contar um segredo a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube e a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook e que irão nos acompanhar porque esses vídeos ficam para a posteridade? Nós somos, você é, eu sou, de essência divina. E sabe por que é importante falarmos isso? Tenho repetido isso à exaustão. Esse mundo de provas e expiações que se transforma quer nos fazer acreditar que somos um gênero exclusivamente orgulhoso e egoísta. Que a nossa essência é vivermos, está representada por existir cada um por si, esquecendo inclusive o Deus por todos. Mas essa não é a tua essência. Essa não é a minha essência. Essa não é a nossa essência. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai, irmãos e irmãs, unidos e unidas em seu amor. Nós somos herdeiros de uma paternidade universal que nos entrega amor. E como herdeiros do seu amor, a nossa missão fundamental, sim, meu irmão, sim, minha irmã, você tem uma missão fundamental neste planeta. A nossa missão fundamental é fazer crescer e florescer esse amor que existe em germe em cada um de nós. E crescendo e florescendo este amor é espalhá-lo de forma infinita. Precisamos redescobrir as nossas origens. Precisamos entender, compreender quem nós somos. E aí a importância da união com aquele que é o nosso modelo e guia, com aquele que representa perfeitamente a lei divina e natural para o gênero humano encarnado neste planeta. Aí a importância de nossa união com o Cristo. E para tanto, eu vou a uma obra maravilhosa. Vou abrir aqui as páginas de um compêndio que deveria ser leitura obrigatória para todos nós. Deveria ser a nossa leitura de cabeceira. Ao acordarmos, se possível, precisávamos ler um capítulo por dia. Ler, mentalizar e compreender. Essas histórias maravilhosas que Humberto de Campos entrega-nos no livro Boa Nova. Através da lavra psicográfica maravilhosa, fenomenal, sem máculas e sem comparações, de Francisco Cândido Xavier. O escopo, a finalidade da obra é entregar a todos nós 30 capítulos que vão buscar nas enciclopédias do plano espiritual histórias que passaram anônimas no caminhar de Jesus. Porque trazendo aqui os dizeres do evangelista João, se tudo o que o mestre fez tivesse sido escrito, faltariam páginas, palavras e letras. Portanto, muito não nos foi dado conhecer. E Humberto de Campos, esse repórter maravilhoso, esse pesquisador incansável, ele vai até essas enciclopédias do mundo espiritual e busca estes dados para nos entregar. Dizendo no último parágrafo da introdução deste livro, um recado que precisamos conduzir para a posteridade. Existem espíritos intelectualizados e espíritos evangelizados. O querido irmão Humberto de Campos localiza-se como sendo intelectualizado e roga às potências maiores que a partir de então possa pertencer à classe dos evangelizados. Daqueles que não apenas conhecem as letras, mas daqueles que, nos dizeres de Emmanuel, na obra O Consolador,
já começam a bater as asas da sabedoria, aplicando o conhecimento na sua vida prática, aplicando o amor na sua vida diária. No capítulo 3 deste livro, intitulado Primeiras Pregações, nós vamos encontrar ali, porque qual que é a estrutura da obra Boa Nova? Nós vamos ter uma localização quase que geográfica, uma caracterização das histórias que serão narradas. Depois nós temos o conflito apresentado. Seria como a construção de uma lógica aristotélica. Nós teríamos síntese, antítese e conclusão. Nós teríamos ali o conflito, geralmente apresentado pelos discípulos, e logo após, e até separado por 3 asteriscos nas obras, ou um traço em algumas edições, e logo após nós temos o ensino do Cristo. Então essa é a construção básica da obra Boa Nova, dos capítulos da obra Boa Nova. Com exceção de uns 3 excertos, são capítulos bem curtos, para facilitarem a nossa compreensão nesse sentido, da síntese, da antítese, do conflito e da conclusão. Então, o capítulo 3, Primeiras Pregações, nós somos apresentados ao Cristo nos primeiros dias dos anos 30, convivendo com o Batista no deserto da Judéia, nas inclementes areias do deserto da Judéia, muito próximo das areias da Arábia. E ali ele está nas condições rigorosas de jejum que o Batista impunha à sua pessoa. E não nos é narrado a discussão, a conversa, o que eles estavam combinando. Mas com certeza temos o comandante das forças divinas dizendo ao seu general os passos e os percalços que seriam atravessados. Logo após esses dias atravessados com o Batista, o Cristo demanda o oásis de Jericó, uma paisagem de beleza e verdura inenarrável, refaz as energias e dirige-se a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eu acho interessante nós acompanharmos a construção do cenário. Porque para entendermos as passagens evangélicas, eu gosto de frisar isso. Eu gosto de falar isso sempre. Não adianta querermos entender as passagens evangélicas transportando o que aconteceu para os nossos dias com os nossos costumes. Nós precisamos ir até lá. Tem dentro do objetivo da obra, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, em inspirada dissertação, em um dos parágrafos ele afirma: há passagens dos evangelhos que são ininteligíveis e que parecem inclusive irracionais, porque falta uma chave. E ele ali nos coloca que a chave é dada pelo Espiritismo, porque o Espiritismo, ele busca entender, ele faz-nos buscar entender os costumes, os usos, aquele momento histórico. Não transportar aquele momento para os nossos dias, mas que nos transportássemos então para aqueles dias, entendendo aquele contexto, respirando a poeira que o Cristo respirava. E aí sim, compreendendo o ensino moral profundo daqueles dizeres. Quando nos transportamos, então, a este momento narrado na obra Boa Nova, vamos encontrar o Cristo, logo após refazer as suas energias dulcíssimas no oásis de Jericó, ele dirige-se a Jerusalém. E em Jerusalém, na porta do templo, ele é notado por um grupo de pensadores ociosos, profundamente impressionados com a beleza daquele espírito que eles não conseguiam explicar. E esses pensadores ociosos afastam-se, porém um permanece, o sacerdote de nome Hanan. E aí Humberto de Campos nos coloca que seria juiz inclemente de sua causa. Nós não temos notícias desse Hanan nos evangelhos. Talvez seria um alto sacerdote da casa de Caifás. Não conseguimos muito bem localizar. Mas a observação de Humberto de Campos é essa, que seria juiz inclemente de sua causa. E aquele sacerdote,
E aqui nós precisamos entender o que representa aquele sacerdote. Aquele sacerdote está na história como representatividade máxima do arquétipo humano orgulhoso que tem dificuldades em se modificar. Ou seja, todas as vezes você, minha irmã Marta Pacheco, se você for ler o capítulo 3 e reler o capítulo 3, primeiras pregações, entenda que em Hanan está o gênero humano orgulhoso e egoísta que questiona a todo momento se precisa realmente unir-se com Cristo para a modificação de suas sendas. Hanan, o eu sou, eu sei mais do que todos, o intelecto do mundo me basta, questiona àquele Galileu. Quase que com asco. Galileu, que fazes por aqui, passando por Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro do mundo. Para aquele sacerdote, Jerusalém era o centro de todas as potencialidades humanas. Galileu, que fazes por aqui, passando por Jerusalém? E com uma firmeza difícil de ser explicada por aqueles espíritos que confundem a matéria com tudo o que existe, o Cristo responde: passo por Jerusalém para a instituição do reino de Deus entre os homens. Ora, fico imaginando a mente de Hanan, acostumado a um reino de exterioridades, a um reino de poderio bélico, de conquistas por armas, a um reino de orgulho, a um reino de egoísmo. Quando escuta um desconhecido dizer que passava por Jerusalém para a instituição do reino de Deus entre os homens. Escárnio, ironia, foi a resposta do sacerdote. O quê? Que reino é esse? O que vem a ser esse reino de Deus? Este reino, responde o mestre, é obra divina no coração dos homens. Hanan, gênero humano, não é exterioridade. Não é por quem tem mais no que se refere à matéria, mas é uma obra divina no coração do gênero humano. Hanan começa a questionar com aquilo que ele estava habituado. Ora, por acaso há algum príncipe para patrocinar a sua causa? Algum monarca, algum nobre, algum soberano de que não temos conhecimento para instituir esse reino? Veja bem, o Cristo entrega uma ideia de interiorização, uma obra divina no coração dos homens. E Hanan continua a questionar questões exteriores. Cadê o rei? Cadê o monarca? Cadê o exército? Cadê o nobre que vai te auxiliar a construir esse reino? De onde virão as pessoas para compor o teu reino? E o mestre, com toda tranquilidade, responde: virão de todos os lugares. Virão de todos os lugares, meu querido sacerdote. Ao que o Hanan, irônico, diz a Jesus: realmente virão de todos os lugares, porque os mentecaptos, os ignorantes, existem por toda parte, e eles vão fundamentar o teu reino. Mas me diga, o reino de Deus é um reino que deve ser perfeito, uma obra perfeita. Como você pretende edificar uma obra de tamanha perfeição com fragmentos de lama? E aqui eu gostaria, boa noite Alisson, boa noite para a G. Andréia, boa noite para o Gustavo Silveira, um grande amigo aqui de Uberlândia, um grande companheiro, um grande lidador da Seara Espírita, se eu não estiver enganado, é ele mesmo. Boa noite para a Ilma, aqui do Facebook. E aqui o Cristo entrega-nos um ensinamento
que quem tiver um lápis aí e um papel pode anotar. Sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento, e não há cinzel que seja superior ao da boa vontade. Eu vou repetir. Sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nem cinzel que seja superior ao da boa vontade. Eu não preciso de exterioridade, sacerdote. Eu não preciso de ouro, eu não preciso de metal, eu não preciso de grandes obras para cultuar aquilo que vai passar, aquilo que a matéria vai destruir. A construção desse reino demanda sentimento e demanda boa vontade. Sentimento em querer mudar os passos, em querer reformar-se. E cinzel, o que esculpe da boa vontade, para trabalhar diuturnamente na construção de uma individualidade iluminada. Mas o sacerdote não se dá por vencido, porque homens orgulhosos não se dão por vencido. Questionam ao máximo, procurando destruir verdades universais. Dentro do seu entendimento, dentro das suas potencialidades, pressionam para ver se aquele que ensina cai. Mas ali não estava o sacerdote diante de qualquer mestre. Não estava ele diante de um hipócrita. Estava ele diante de um Messias, diante da luz do mundo. Ele questiona a luz do mundo. Por acaso conheces Roma ou Atenas? Reinos do mundo, concordam comigo? E o Cristo responde: conheço o amor e a verdade. E o sacerdote pergunta: tens ciência dos códigos provincianos e das leis do templo? E o Cristo responde, para silenciar qualquer forma de questionamento: sei da vontade de meu Pai que está no céu. E essa frase será preponderante para entendermos: eu sou a videira e vós as varas. Repito, Ramon, boa noite. Sei da vontade de meu Pai que está no céu. O incongruente sacerdote desiste. Dirige-se, demanda a Torre Antônia. O Cristo permanece por mais alguns momentos em Jerusalém, até que passa por Caná, Nazaré, e dirige-se à região do lago. Na região do lago, divisa alguns pescadores rudes que entoavam canções maravilhosas, onde a água vinha beijar os eloendros da praia. Em um ambiente difícil, de uma iluminação tão resplandecente que era difícil de ser explicada. Espera o mestre na margem, por dois homens de coração preparado: Simão e André. Que fazes aqui? Venho da parte de Deus para vos convidar a instituir o reino de Deus entre os homens. Isso é fundamental. Hanã, ele não convida. Ele fala: eu venho instituir o reino de Deus entre os homens. Simão e André, ele faz o convite para o discipulado. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é o discípulo que escolhe o mestre, não. É o mestre que percebe quando o discípulo está pronto e o convida ao trabalho. Enquanto nós imaginarmos que o discípulo vai escolher o mestre ao seu bel prazer, para segui-lo quando for da sua vontade, nós não nos fixaremos em nada.
É o mestre que percebe que o discípulo está preparado e o convida ao trabalho. Nas casas espíritas, nós adotamos esse ensinamento numa expressão quase que proverbial que diz: quando o trabalhador está pronto, a obra aparece. Quando nós estamos prontos, o mestre toca o nosso coração. E cada um que está aqui nos assistindo já passou por esse momento de transformação íntima. Esse momento quase que místico, onde o mestre percebeu que estávamos prontos e nos convidou, dentro das nossas potencialidades, cada um à realização de uma tarefa. Entendendo, como nos afirma Paulo, o reformado em Damasco, que há diversidade de dons. E esses dons estão distribuídos pelo Pai, conforme lhe aprouver, conforme for necessário. Quando o mestre percebe que o trabalhador está preparado, ele faz o convite. Venho da parte de Deus, Simão e André, para instituir o reino dele entre os homens. Vão participar? E aqueles corações já estavam abertos. Já estavam abertos à reforma. Boa noite, Ana Lúcia Figueiredo. Já estavam abertos à construção de novas estradas. Tanto que respondem: sede bem-vindo. Sede bem-vindo. Sem ainda entender também, apesar da boa vontade na construção desse reino, sem ainda entender como o construiriam. Porque começam a confabular. Ora, mas Cafarnaum tem tão poucas casas? Sim, Cafarnaum tem poucas casas, mas se andarmos o lago inteiro, conseguiremos maiores convites, conseguiremos maiores pessoas, o nosso número vai aumentar. Tudo bem, eles não compreendiam, mas eles tinham boa vontade. Porque não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nem cinzel que seja superior ao da boa vontade. Eles tinham boa vontade. Quando você for convidado por Jesus a trabalhar, tenha a boa vontade. Simone Aguiar, boa noite. Tenha a boa vontade. Não espere a compreensão imediata do trabalho que ele te propõe. Tenha um sentimento elevado para entender as mensagens quando as mensagens forem apresentadas. E tenha boa vontade em trabalhar. Eu vou contar um caso para vocês aqui. Um companheiro disse a mim que havia recebido uma inspiração de começar um trabalho pela internet. Falei, que bacana, nós já estávamos mais habituados com o trabalho pela internet, em razão do que desenvolvemos pelo Espiritismo 24 horas. Falei, que bacana que você sentiu essa inspiração, você sentiu esse convite, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Aí esse companheiro disse para mim, sim, eu recebi o convite, agora eu preciso juntar 12 mil reais. Falei, peraí, mas por que você precisa juntar 12 mil reais? Você não recebeu o convite? Você não está se sentindo pronto? Você tem um celular? Falou, tem. Você tem uma câmera no celular? Tem. Então bora, coloca a câmera na sua frente e vamos trabalhar. E não. Eu preciso juntar 12 mil reais porque eu quero comprar um notebook de 6, quero montar um estúdio na minha casa e aí sim eu vou começar a agir. Bom, então está um pouco complicado. Que a gente continua colocando condição aos convites. A gente continua colocando condição às admoestações do Cristo para a renovação das nossas estradas. Somos varas que queremos uma boa brisa para desenvolver e frutificar. Mas o tempo também tem as suas tempestades. E é nela que precisamos demonstrar o nosso valor. E é geralmente nas tempestades da vida que somos convidados ao trabalho, que somos convidados à ação, que somos convidados à reforma. Há uma passagem maravilhosa, acredito que Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. Sabe para que o mestre estava chamando Ananias? Para ir socorrer Saulo de Tarso, que acabava de ter um encontro maravilhoso, mas estava cego. Sabe o que Saulo de Tarso tinha ido fazer em Damasco? Estava com ordem debaixo do braço, do Sinédrio, para levar à justiça os cristãos daquela localidade. Sabe o que Ananias era? Um cristão daquela localidade. Ele estremece? Estremece não. Ele fala, meu Deus, sério? Mestre,
Tem certeza que é comigo? Não. Ele simplesmente responde: eis-me aqui, Senhor. Quando somos convidados a essa edificação do reino, é a resposta esperada. Eis-me aqui, Senhor. Sem a compreensão plena, a resposta esperada é o trabalho, é a ação, é a atividade, é jogar-se. É jogar-se. É construir e aprender, porque nós não estamos perfeitos no sentido de já prontos, mas nós estamos aptos a trabalhar. Eu estou apto a trabalhar, você está apto a trabalhar, e nós precisamos agir, precisamos colocar a mão na massa, porque ainda nos narra Humberto de Campos que logo após o convite e a aceitação do discipulato por Simão e André, eles se dirigem, boa noite Zezé Pires, eles se dirigem ao centro de Cafarnaum, na intendência de Antipas, e encontram Levi, nosso querido Mateus, e o mestre, o amado mestre, o meigo Rabi Nazareno questiona a Levi: que fazes aqui? E Levi responde: recolho os impostos do povo que são devidos a Herodes. E o Cristo convida: quereis vir comigo amealhar os bens do céu? O que Levi faz? Que bens são esses, mestre? Não, mas agora estou trabalhando, estou ocupado demais, não vai dar para eu ir não. Tem como esperar o final do expediente? Não. Levi responde: Senhor, estou pronto. Senhor, estou pronto. Indague ao teu coração, indague ao teu espírito, se quando convidado a fazer parte mais firme desta videira, como um ramo frutuoso, se tens respondido: Senhor, estou pronto, ou se tens esperado boas condições para servir. Todos nós precisamos nos indagar: qual é o nosso papel? Porque nem sempre as condições serão favoráveis. Meus amigos, se eu pudesse mostrar para vocês aqui, a Caíse, não sei se a Caíse está nos acompanhando, a Caíse viu a nossa luta para conseguirmos arrumar toda a aparelhagem para estarmos com essa conversa maravilhosa na noite de hoje. Eu tenho, aqui do meu lado, eu tenho uma pilha de livros e um celular. As pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, no Facebook. Aqui, uma pilha de livros. Maravilha, Caíse. Os livros aqui, tem um livro do Eckhart Tolle, eu tenho um sinal verde, eu tenho uma pilha de livros e o celular. Aqui, eu estou com um notebook. Já pensou se eu virasse para a Caíse e falar: não, Caíse, tá dando certo? Não. Vamos deixar para a próxima? Não, vai dar certo. Então, vamos fazer o máximo para dar certo. Se não der certo, a gente tentou. Nós tivemos boa vontade. Não é porque nós precisamos trabalhar. Gustavo Silveira, o meu grande amigo Gustavo, perdoe-me, só um momento, por favor. Meu grande amigo Gustavo, não sei se ele está aqui ainda, nós temos um grupo em que participamos juntos no WhatsApp, e hoje nós estávamos conversando. Frente a essa situação tormentosa que estamos atravessando, de muitas dúvidas e incertezas, o trabalho é um bote salva-vidas. O trabalho no bem, o trabalho no amor, o aceite aos convites do Cristo, concede-nos firmeza para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Concede-nos segurança. E este trabalho com Cristo não concentra-se apenas na realização de uma palestra, na realização de um estudo, em tarefas meramente doutrinárias, mas sim num bom dia que você envia, numa paz que você transmite, em um sorriso que você entrega, em uma consolação que você permite que nasça, em esperanças que você distribui, em perdões que são doados, em tolerância demonstrada,
em benevolência praticada, em indulgência demonstrada, em amor distribuído, sem máculas, sem exigências, pelo simples prazer em amar. Estamos todos sendo convidados. Estamos todos recebendo os alvitres para a junção com essa videira. Indo à mensagem de Emmanuel, 55, Caminho, Verdade e Vida. Quem tiver com a obra e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Só nessa passagem nós poderíamos fazer um estudo aqui de uma semana. Eu sou. Vocês perceberam que no evangelista João, me perdoem aqui se eu estiver errado, eu já estou com quase 37 anos, quando nós alcançamos certa idade a memória começa a falhar. Mas eu acredito que no evangelista João, a expressão eu sou deve estar repetida umas 7 vezes. Se eu não estiver muito enganado. E aí tem muita gente, muito detrator, que fala assim, o Cristo falando eu sou, não, é vaidade, né? Gente, não é. Quando o Cristo fala eu sou, aqui nós precisamos interpretar as revelações em conjunto. Porque às vezes nós caímos no erro, nós pegamos uma passagem da doutrina espírita, por exemplo, queremos interpretá-la sozinha, sem buscar os evangelhos, sem buscar o Antigo Testamento. Quanto mais nós conseguirmos realizar uma fusão com as 3 revelações, mais o entendimento vai ficar completo. Porque, na verdade, 3 revelações são apenas uma. É a lei divina sendo revelada de acordo com as nossas capacidades de compreensão, com as nossas capacidades de entendimento. Ok, são muitas informações a serem guardadas. Bom, se eu posso dar um conselho, o que eu sempre faço? Se eu preciso analisar uma passagem do Novo Testamento, eu busco o seu fundo no Antigo Testamento e busco os seus ensinos na revelação espírita. Porque aí, com o tempo, nós vamos começando a juntar as peças do quebra-cabeça. É como se nós tivéssemos um arquivo. Sabe, arquivo de empresas? Cheio de pastas. Nós vamos organizando nessas pastas, entendendo esse sinal de conjunto. Quando o Cristo fala, eu sou, nós vamos nos recordar aqui, quando Moisés está sendo convidado ao êxito da liberdade do seu povo, e ele faz uma pergunta que pode parecer pueril e infantil ao primeiro momento. Ele pergunta, quando nós temos ali a representatividade, aquela simbologia da sarça pegando fogo, ele questiona, qual é o seu nome? Pode parecer uma pergunta pueril. Talvez o qual, ou a expressão qual, tenha sido utilizada de forma errada. Que é o seu nome, talvez seria uma tradução melhor. Que é o seu nome? E aí responde, ele pega a resposta, eu sou. Diga a teu povo que eu sou. Ok. Que é o teu nome? Qual a sinonímia que nós encontramos dentro da doutrina dos Espíritos? Questionamento número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando o Cristo conversa conosco, eu sou, é a representatividade máxima daquele que o é. Daquele que é a causa primeira, a inteligência suprema. Porque lá na 625, realizando novamente a fusão, lá na 625 do Livro dos Espíritos, indagando a espiritualidade, qual o modelo mais perfeito ofertado à humanidade por Deus? Vede Jesus. A 625 é o complemento lógico de um pensamento que está sendo desenvolvido desde a 614, no início das tratativas das leis morais, onde somos apresentados a lei divina ou lei natural, que é aquela que, se seguirmos
representa a nossa felicidade verdadeira e que nós somos infelizes quando deixamos de segui-la. O Cristo é a representatividade dessa lei divina ou natural. Eu sou a representatividade máxima daquele que o é. E nós só somos infelizes quando nos afastamos dos ensinos do Cristo. Se queremos nos aproximar do Pai, pratiquemos o que o Mestre nos ensinou. Eu sou a videira, vós as varas. E Emmanuel orienta. Jesus é o bem e o amor do princípio. Juliana, minha amiga, boa noite, tudo bom? Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do evangelista João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Observem a figura maravilhosa que Emmanuel, que esse benfeitor, cria para todos nós. Ele, o Espírito, aquele que é o bem e o amor do princípio, Jesus, representa a árvore da vida. E os seus seguidores, as frondes promissoras. Ele é a árvore da vida, ligado a um solo que é o Pai. Em perfeita comunhão de pensamentos e ideias com o Pai. Como representado nos evangelhos. Como representado na notícia divina que ele nos traz. E nós, como frondes promissoras, estamos ligados ao Cristo. E através da ligação com Cristo, estamos ligados ao Pai. Porém, quando nos afastamos dessa árvore da vida, secamos. E precisamos do fogo da purificação. Quando acreditamos que nós nos bastamos, que somos os maiorais, que a nossa verdade é a única necessária, nos afastamos da árvore da vida. E necessitamos de caminhar para o fogo da purificação. E veja bem, meus irmãos, podemos ficar afastados 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, nós retornaremos. O que são alguns milhares de anos frente à eternidade? Respondam-me. Absolutamente nada. O determinismo, isso Emmanuel nos fala, acho que é na 135, 136 do livro Consolador, eu não vou me lembrar muito bem, mas isso Emmanuel nos fala. O determinismo que há é o do bem e do amor. Podemos pela nossa incúria nos afastar, mas nós retornaremos. Retornaremos pelos fogos purificadores. Retornaremos pelos alvitres das corretivas através da dor, mas retornaremos a essa árvore da vida. Porque precisamos a ela retornar. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. E aqui vale a observação de que essas frondes promissoras, essas varas da videira, estão em todos os ramos do conhecimento humano. A aplicabilidade cristã pode estar na ciência, nas artes, não necessariamente apenas na religião. Porque é um modo de conduzir a existência. Porque é um modo de conduzir a vida buscando o belo, o bem e a prática constante do amor. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade do bem.
Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa o seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens, o gênero humano, é a vara verde, são as varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem os seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos a nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem os seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, mas aí rolam no chão dos desenganos. Vêm os tormentos de purificação e nós retornamos. E nós retornamos a essa árvore maravilhosa. Nenhum de nós, tenho a mais absoluta certeza, nenhum de nós sobrevive muito tempo longe dessa árvore. Se eu posso fazer aqui uma figura de comparação, as conexões hoje estão em alta. Vamos pegar a conexão pela internet. Nós estamos aqui conectados. A conexão cai. O sinal da internet cai. Por alguns momentos, nós ainda temos a resposta dos sites, nós ainda temos a resposta do WhatsApp, até que percamos completamente aquela ligação. Veja bem, se o nosso orgulho, se o nosso egoísmo, se os nossos vícios conduzirem-nos a afastar da árvore da vida, a afastar de Jesus, e logicamente, ipso facto, do Pai, por um momento nós vamos ficar com alguma energia, como essa conexão da internet, com esse eco, mas vai chegar um momento que nós vamos cansar e nós vamos precisar retornar. Quem aqui já leu o livro Libertação vai recordar-se quando a mãe de Gregório, vinculada a ele numa figura maternal, melhor colocarmos assim, diz quase ao final da obra. Spoiler, hein? Quem não leu, eu vou dar um spoiler. Diz quase ao final da obra. Gregório encontra-se entediado de tudo o que vem fazendo. Afastar da árvore cansa. Afastar de Jesus cansa. Nós ficamos entediados. Não é à toa que ele, no discurso inaugural do reino divino para os nossos corações, propondo as felicidades eternas, elenca como primeira compensação e consolação: bem-aventurados, felizes, os mendigos, os pobres do Espírito Divino, porque deles é o reino dos céus. Como segunda consolação, bem-aventurados, felizes, os que sofrem, os que choram, os aflitos, porque serão consolados. E como terceira felicidade, bem-aventurados, felizes, os mansos, porque herdarão a terra. A humanidade encarnada neste planeta começa a perceber que é uma vara frondosa, que é uma fronde promissora de uma videira cheia de vida. Começa a perceber o quanto está mendiga do Espírito Divino, o quanto precisa plenificar-se com novas
e perenes verdades. Que tudo o que foi nos oferecido até o momento, em verdades puramente materiais, esgotou-se. Nós estamos entediados. Nós queremos respostas maiores para a nossa existência. E com essa percepção, começamos a construir o reino divino em nossos corações. Mas a construção desse reino divino não vem com facilidades. Porque se estávamos afastados, precisamos rolar ao chão dos desenganos. Precisamos passar pelos fogos depuradores para restaurar caminhos e aparar arestas. E começamos então a encontrar consolação nas aflições e dores que atravessamos. Porque sabemos que, apesar de amargo, é o remédio necessário ao presente momento da evolução planetária. E bem suportando esses momentos, alcançaremos a mansuetude prometida àqueles que herdarão uma terra reformada. Estamos no segundo para o terceiro passo. Estamos no segundo para o terceiro passo de aprendizado. Saibamos buscar a mansuetude, retornando à árvore da vida, colocando o Cristo como fundamento básico do nosso caminhar. Ouvindo quando ele diz a Emmanuel na obra há 2000 anos, não venham atrás do homem de estado, superficial e egoísta, que somente os séculos de sofrimento devolverão ao regaço de meu Pai. Já passamos, já estamos enfrentando esses séculos de dores renovadoras. Sigamos cada vez mais o Cristo. Sejamos discípulos do seu amor. Aceitemos a nossa condição de frondes promissoras. E permitamos, como nos diz Mariano na obra Falando à Terra, permitamos que o céu realize maravilhas a nosso favor. Como frondes promissoras, espalhemos o amor de que somos herdeiros por todos os cantos deste mundo maravilhoso que se renova. Ele é a videira, nós somos as varas. Saibamos render frutos. Muita paz, muita luz no coração de todos os que nos acompanharam. Agradeço essa oportunidade maravilhosa de poder aqui conversar dentro das nossas imperfeições, de poder conversar sobre o Evangelho, e reservo esses 2 últimos minutos para uma prece sentida e agradecida a todos os benfeitores, a nosso querido Mestre e ao Pai que nos propiciou esses gloriosos minutos. Fechemos mais uma vez aqueles que se sentirem confortáveis, fechemos os nossos olhares, realizando esse movimento de nos encontrarmos no alto. Hoje vamos fazer diferente. Não vamos pedir que o alto venha até nós. Nós vamos fazer o movimento contrário. Nós vamos nos dirigir ao alto. E dirigindo-nos ao alto, já percebemos as energias maravilhosas de todos os amigos espirituais que nos sustentam, que nos conduzem e que em nossos momentos de maiores dores e aflições carregam-nos nos braços. Dizem aos nossos ouvidos as palavras doces do Rabi da Galileia, que entregou-nos um mandamento: amar. Amar uns aos outros. Que quando questionado por aquele escriba, aquele fariseu, qual o maior de todos os dizeres da lei, não destruindo-a, mas reformando-a, ele afirma:
amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua vontade, todo o teu intelecto, mas amar ao próximo como a si mesmo. Entregando-nos dessa forma Deus no coração do irmão e fazendo-nos entender que é através do outro que nós vamos alcançar ao Pai. Trabalhemos, meus irmãos, não recusemos os convites, não recusemos os alvitres, estejamos sempre prontos para a obra que se nos apresenta. Entendamos que somos frondes promissoras e saibamos nunca abandonar essa videira maravilhosa que nos oferta a verdadeira vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o amor. Sigamos sempre esses passos maravilhosos que Ele deixou entre nós. Muito obrigado e até um próximo encontro, se o Pai, um amorável Pai, assim o permitir.